em alguns pontos da entrevista coletiva, alguns questionamentos ao Sampaoli, entre eles, Edu e Marques, sobre Scarpa. Chamou a atenção de vocês também o Scarpa não participar do jogo de hoje, ou a explicação do Sampaoli de que foi a característica do jogo? E ele falou mais, ele respondeu de que o jogo de hoje e os jogos recentes não tem a ver com plano pro Scarpa pensando na sequência. Atendeu a vocês essa justificativa? Vocês concordam? Qual a opinião de vocês, amigos? Não, concordo com ele. Não era um jogo, era um jogo pro Atlético defender mais, força física, explosão para contra-ataque, para tentar contra-atacar, o que não aconteceu também. Nos outros jogos, não. Nos outros jogos eu discordo. Acho que o Sampaoli foi muito mal lá em Assunção. Demorou muito para mexer, acho que teve muito receio, estava inseguro para mexer, talvez com medo de desorganizar o sistema defensivo e tomar um gol e perder o título. Mas hoje não, cara. Hoje, durante a transmissão, nem falando depois do jogo, durante a transmissão a gente falava. O Atlético precisava de renovação física dentro do campo. É ruim. Se olhar para o banco, você ter Caio Paulista, você ter Biel, enfim. Aí o adversário põe o Arrascaeta, põe o Jorginho. Já tinha em campo Samuel Lino, Luiz Araújo, mas a comparação com o Flamengo não vem ao caso, né? Porque o Atlético tem um elenco muito limitado, cara, muito limitado. E isso é uma causa do ano medíocre que o Atlético faz. Além de ter um elenco limitado, perdeu jogadores importantes durante a temporada, perdeu o Alexander durante um período, não conta com o Lianco, com o Coelho, não conta com o Júnior Santos, ainda que esse aí tem acrescentado muito pouco enquanto estava bem fisicamente, mas é que o Sampaoli recuperou tanta gente, né, que poderia ter recuperado o Júnior Santos também. Mas para hoje, especificamente, principalmente o segundo tempo, em que o Atlético foi perdendo fôlego, o Atlético estava morto fisicamente. Jogou uma prorrogação de 120 minutos. Enquanto teve perna no primeiro tempo, se defendeu como podia, muito mal na bola aérea, muito mal mesmo. Mas quando tinha a bola, incomodava o Flamengo. Não à toa, chegou lá, fez um gol e saiu na frente. A temporada do Atlético foi essa. É uma temporada medíocre, e o medíocre muita gente acha como péssimo, mas o medíocre é médio, né? O Atlético, ele faz uma Sul-Americana, que eu falei que a final não foi vexame, tem um monte de gente brava comigo, mas eu acho que a campanha do Atlético na Sul-Americana foi muito mais vexatória do que a final. Você ser segundo num grupo como o do Atlético, para mim é um vexame. Você ter que jogar uma repescagem de Sul-Americana, para mim é um vexame. Você não ganhar do Bucaramanga aqui em Belo Horizonte e ter que classificar nos pênaltis, para mim é um vexame. Você ir ao Chile, jogar contra o Iquique, fazer 2-0 e permitir a virada, para mim é um vexame. Você ter muita dificuldade no Campeonato Brasileiro pelo segundo ano seguido, brigar praticamente o campeonato todo para escapar de zona do rebaixamento, para mim é um vexame. Acho que isso tudo, cara, tem que servir de lição, mas é que o ano passado aconteceu algo parecido também. Eu acho que o ano passado foi muito melhor do que esse ano, muito melhor. O Atlético teve uma campanha acima de 66% de aproveitamento na Libertadores, foi o segundo geral na fase de grupos, foi a final, fez um jogo épico contra o River Plate aqui, um grande jogo contra o Fluminense aqui. O Atlético ano passado teve vários bons jogos, foi finalista. A final foi uma decepção, apesar de ter perdido para um time muito melhor, mas jogou o jogo inteiro com um a mais, mas enfim, isso é outra história. Perdeu a Copa do Brasil na final para um time muito melhor. Fez um campeonato brasileiro muito ruim, mas não aprendeu com isso para essa temporada. E o que o torcedor fica muito chateado é que o 2025 do Atlético foi pior do que o de 24, né? A chateação do torcedor é que o ano seguinte foi pior. E a preocupação do torcedor é que o próximo ano seja pior do que esse. Porque o Atlético possivelmente não vai jogar a Libertadores. E o fato do Atlético não jogar a Libertadores não pode impedir ou fazer com que o Atlético não faça um investimento suficiente para voltar à Libertadores. Se o Atlético não for para a Libertadores pelo brasileiro, e a chance de não ir é muito grande, que a diretoria do Atlético entenda que precisa fazer um investimento mais alto, precisa trabalhar melhor na janela, precisa montar um time mais competitivo, rejuvenescer esse elenco para voltar à Libertadores. Porque se o fato de não ir à Libertadores esse ano for um peso para que não haja um investimento suficiente, corre o risco de o Atlético não voltar de novo ano que vem para a Libertadores. E isso é muito frustrante para o torcedor. Ficar 3 anos seguidos, aí sim é um vexame.
2 anos seguidos e vendo o Mirassol jogar uma fase de grupos, é um vexame, é frustrante, é muito ruim para a torcida. E por isso, a cobrança. Então, que o ano de 2025, ele seja um ano de lições novamente, que a diretoria aprenda novamente com essas lições, com tudo que aconteceu de ruim. Você chegar num período de atrasos de salário, em que o Atlético foi muito mal falado na mídia nacional, isso manchou ali negociações, trouxe, tirou a credibilidade do Atlético em determinado momento. Isso tudo precisa ser lembrado e isso tudo precisa ser tirado como lição para que não se repita na próxima temporada. O Atlético precisa voltar para a Copa Libertadores. Se não for para a Libertadores o ano que vem, se não jogar, e está muito próximo disso acontecer, que o Atlético faça uma janela, um mercado em dezembro e janeiro, pensando em voltar para a Copa Libertadores da América. E precisa fazer um campeonato brasileiro melhor. O Atlético precisa ser protagonista no brasileiro. Largar campeonato brasileiro ou fazer campeonato brasileiro ruim te deixa muito mais próximo de uma ausência de Copa Libertadores. Ou seja, te deixa muito mais distante da Copa Libertadores. Campeonato brasileiro aqui no Brasil é fundamental. E para você ser protagonista no Campeonato Brasileiro, você precisa montar um elenco equilibrado, um elenco bom, um elenco forte. O Atlético pense nisso. Jogando ou não a Libertadores do ano que vem, está perto de não jogar. A chance de não jogar ela é muito maior, a tendência é que não jogue. Monte um elenco em 2026 para ser protagonista no Campeonato Brasileiro. Porque se você for protagonista no Campeonato Brasileiro, você vai ter um ano de jogos bons, de vitórias, de presença da torcida no estádio e de vaga na Libertadores garantida para outra temporada. O Galo precisa estar na Libertadores. Não pode emendar mais um ano fora da Libertadores. E para isso precisa de investimento e precisa montar um elenco equilibrado e muito mais forte do que esse que a gente viu esse ano. O Atlético, eu acho que esse ano ele nem apostou em Copas. O Atlético foi à final da Sul-Americana por um acaso. A Sul-Americana do Atlético foi ruim pra cacete, cara. Concordo. Foi uma Sul-Americana horrorosa. O Atlético teve dificuldade contra Deus e o mundo na Copa Sul-Americana. Ele foi pra final de maneira culposa, como a gente brinca. A Copa do Brasil, o Atlético não viu a cor da bola nos jogos contra o Cruzeiro. Ele foi eliminado de forma muito justa pelo Cruzeiro, nos 2 clássicos. E no Campeonato Brasileiro, o Atlético não viu a cor da bola, cara. Então, o ano de 2025 do Atlético, o Galo não viu a cor da bola em 25. E quase foi campeão da Copa Sul-Americana porque o nível da competição, ele é muito baixo. O nível da competição da Sul-Americana, ele é tão baixo que o Atlético, jogando um futebol de nível baixíssimo, foi finalista. Diante de um Lanús, que não é a sumidade da Argentina, apesar de fazer um bom campeonato argentino, o time do Lanús é limitadíssimo. E para deixar o torcedor mais pé da vida, o Lanús jogou mal a final, cara. E o Atlético jogou tão mal, o Atlético tem um ano tão ruim, que ele foi incapaz de vencer esse Lanús jogando mal a final da Copa Sul-Americana. Então o ano de 2025 tem que virar lição, tem que virar exemplo, para não fazer nada igual. Absolutamente nada igual. O Atlético precisa equilibrar o elenco, precisa rejuvenescer o elenco, como disse o Marques, olhar característica de atleta, que se adapte melhor ao jogo em Belo Horizonte. O Atlético não foi um bom mandante em 2025. O Atlético está muito longe daquele Galo que é grande mandante, do Galo do Marques, a época do Marques. Os times vinham aqui, era uma luta para vencer o Atlético em Belo Horizonte. Era o adversário que ficava no campo de defesa. É isso, cara. Não como hoje. Exato. Que o Atlético foi empurrado pelo Flamengo. Então, cara, repensar muita coisa. O ano de 2025 do Atlético foi medíocre, dentro de campo, fora de campo com muitos problemas. Aquela história do atraso de salário, jogador entrando em justiça, aquilo foi muito triste, aquilo foi muito ruim, não pode se repetir num clube que é SAF, num clube que tem dono, num clube que precisa de credibilidade. Isso tira a credibilidade, tirou do Atlético durante um determinado momento. A diretoria recuperou, pagou, hoje não atrasa mais, não se fala mais nisso, ok, mas isso não pode se repetir na próxima temporada, que de novo não vai ter a receita da Libertadores. Muito provavelmente não vai ter. Mas para o Atlético recuperar a Libertadores, a receita da Libertadores, não adianta jogar uma temporada com um time que não vai bater de frente com os principais do Brasil. O Atlético precisa
repetir o investimento. O Atlético investiu esse ano, mas investir de maneira correta, ser mais eficaz, ser mais competente na hora de montar o elenco, contar com a ajuda do Sampaoli, que o Paulo Brax trabalhe melhor, que o Vitor trabalhe melhor, que os gestores, os donos trabalhem melhor. O Galo precisa montar um elenco mais qualificado. O ano de 2025 foi medíocre em todas as áreas do clube, desde a gestão até o campo. Foi tudo muito ruim e tem que melhorar. Precisa melhorar muito em 2026 para que o Atlético volte à Copa Libertadores. Pegando os últimos 10 Brasileirões, considerando o atual, após 35 jogos, tá? O Atlético, por 6 anos, ele esteve no G7, que hoje dá vaga na Libertadores. 2016 ele tinha 61 pontos, era o quarto. Em 17 ele tinha 47, era o 11º, estava fora. 2018 tinha 53, era o sexto. 19, 42, é a pior campanha, 14. Aí 20, tinha 62, era terceiro. 21, 78, era primeiro. 22, 52, era o sétimo. 23, 60, era o quarto. Aí ano passado tinha 44, o 10º, esse ano 45 é o 12º. Campanhas muito parecidas do ano passado e deste ano. E isso, eu acho que mostra uma questão, tá? O Atlético, ele foi, e o Edu disse da questão do elenco, eu acho que o elenco qualificado não quer dizer contratar estrela, não quer dizer contratar medalhão. O que eu acho que o Atlético precisa pensar para 2026 é um elenco competitivo. Não é sair comprando jogador igual Palmeiras e Flamengo compram, porque ninguém tem condição de fazer isso. Elenco que gere competição interna, inclusive, né? Isso. Tem a disputa. O cara olhar pro banco e ter coragem de mudar, porque o Sampaoli não mudou sapo porque ele olhou pro banco e ele tinha Cadu e Biel pra mexer. E assim, falou, vai Biel, salva aí, filho, porque é só você. Então assim, ele olhou pro banco, mas tudo bem, o Coelho tava machucado, o Leandro tá machucado, o Júnior Santos tava machucado, tudo bem. Mas mesmo assim, cara, assim, não teve volante o ano inteiro. Não teve centroavante o ano inteiro. E o que tem não utilizam, né? Então, ou contrataram mal o João Marcelo, ele é péssimo, ou alguma coisa tá errada nisso aí. Porque, assim, não faz sentido. O centroavante que foi contratado, ele não entra em campo. Ele não foi relacionado para a final da Sul-Americana, que é o João Marcelo. Foi relacionado ao Cadu, que todo mundo sabe que não joga. Não vai jogar, não joga, não entrou hoje de novo. Então, assim, tem coisa errada aí nessa história. Sim, então eu acho que é isso. Eu acho que um time competitivo, muitas vezes, é diferente de um time qualificado. Eu acho que qualificação pega muito ali jogadores de muita qualidade e que normalmente são caros. Não, é tentar ser assertivo na busca por jogadores. Aí é um trabalho muito mais de captação do que de contratação, mas tentar trazer jogadores que possam acrescentar do ponto de vista técnico, mas principalmente do ponto de vista competição, para poder ter uma equipe que possa encarar, aí sim, temporadas tão difíceis como são essas. Porque eu acho que esses números deixam evidentes. O Atlético, em determinado momento, deixa o Brasileirão de lado para apostar em Copas. A Copa só garante vaga na Libertadores para quem é campeão. Não existe vaga nem para o vice. O campeão da Copa Sul-Americana vai para a Libertadores, o campeão da Libertadores se garante no ano seguinte e o campeão da Copa do Brasil se garante na Libertadores do ano seguinte. Perdeu um jogo, seu planejamento foi embora. Isso. O vice delas não garante nada. O Atlético o diga, né? Ele foi vice das 3, exato. Por isso ele ficou fora. Exato. Agora, no Brasileirão, hoje, o 7º está aí na Libertadores. E se Cruzeiro ou Fluminense vencer a Copa do Brasil, o 8º irá. Isso quer dizer, 40% dos times da Série A irão à Libertadores do ano que vem, se Cruzeiro ou Fluminense foram campeões. O Atlético não está entre os 8 orçamentos da Série A? Com certeza. Esse time do Atlético, por mais que tenha problemas, por mais que não está entre os 8 mais qualificados da Série A. Então, precisa diagnosticar o que está acontecendo nessa relação do Galo com o Brasileirão. E é interessante que, historicamente, é uma competição que o clube sempre gostou, que a torcida sempre gostou, em que tem recordes de públicos, em que tem grandes campanhas. E aí, de repente, nos 2 últimos anos, o Atlético faz isso. Seria só para você ter uma ideia, cara, em 2021, o Galo marcou 80
34 pontos na Série A, numa Série A, somando os 38 rodadas do ano passado, mas as 35 desse ano, dá 92. Em um ano ele fez 84. Então, quer dizer, são campanhas que não dá para se aceitar diante do tamanho do investimento e até da qualidade. Por mais que se tenha problema, eu acho que tirando Flamengo e Palmeiras, todo mundo tem problema. Todo mundo tem carência em determinada posição, todo mundo tem aquela posição em que o titular é muito superior ao reserva, mas aconteceu alguma coisa no Atlético em que o Brasileirão foi deixado em segundo plano em detrimento das Copas. Só que a Copa ela é ingrata. Fala, massa, fechando mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigado por vocês fazerem parte desse canal, tá bom? Muito obrigado mesmo. Nosso canal só tá crescendo graças a vocês. Peço que vocês deixem um like, tá bom? O like ajuda demais o canal a crescer, tá bom? Então, muito obrigado mesmo. Para quem tá chegando agora, seja bem-vindo, tá bom? Esse canal aqui traz notícia para vocês do Galo todos os dias, de domingo a domingo. Então, é importante que você se inscreva no canal para não perder o canal e ativar o sininho de notificações. O YouTube sempre vai estar te avisando quando sair um vídeo novo, tá bom? Fiquem à vontade, o canal é para vocês, então deixa a opinião de vocês aí, tá bom? O comentário de vocês é muito importante pra gente, a gente sempre tá vendo, tá? Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Valeu, massa!